Boa noite, paz seja convosco. Damos graças a Deus por mais esta noite, que o Senhor nos concede de podermos estar aqui, levando até você uma palavra de fé, de vitória, de bênção, através de Jesus nosso Senhor. E eu quero deixar uma palavra direcionada aos pais, pelos dias dos pais no domingo, e eu quero deixar uma palavra para você, pai, e que Deus possa abençoar você de uma forma rica e abundante. Pega depois o texto que vamos mencionar aqui e você medita, senta com esta palavra, medita, analisa, e certamente o Espírito de Deus vai fazer de você um pai melhor, porque esta é a intenção de Deus, que a cada dia nós possamos melhorar na presença do Senhor. O texto para a nossa meditação encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 2, começando do verso 1, diz assim: Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, o seu testemunho, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Início do verso 4. Meus queridos, então Davi, um pouco antes da sua morte, já pressentindo o momento da sua partida, certamente muitas pessoas de Deus, certamente Deus prepara antes da partida. Então Davi já sabia que os seus dias para sua partida já estava chegando. E o que ele fez? Ele pegou e chamou seu filho e deu uma instrução a ele. Mas Davi fez isto no final da vida. Então eu quero dizer para você, pai, feliz você, que talvez esteja no início e aprendendo e ensinando o seu filho logo no início. Não espera chegar no fim da vida para poder orientar seu filho. Pode ser tarde demais. Então, o que Davi fez? Ele chamou o seu filho e disse: filho, o seu pai não vai ficar para semente. Eu vou pelo caminho de toda a terra. A morte chega para todos os homens. E comigo não vai ser diferente. E eu vou. Mas antes de ir, eu quero orientar você. Eu quero que você seja forte e seja homem. O que ele fez? Ele disse para o filho dele enfrentar as dificuldades da vida, ser forte, valente, corajoso e ser um homem de caráter, um homem de responsabilidade, um homem que
que ensina os seus filhos, não com palavra, porque é lamentável, muitas vezes, os pais dizendo para o filho: faça o que eu mando, e não faz o que eu faço. Eu quero dizer que ensinar uma criança é exatamente orientar desde pequeno. Por quê? Porque é fácil trabalhar com uma criança. Jesus ama as crianças. Por quê? Porque ele pode trabalhar com as crianças. Ele pode fazer das crianças do jeito que ele quer. É difícil lidar com um adulto. Talvez eu estou falando com pais que ou vai chegar até você esta transmissão, esta live, e você vai concordar. Porque às vezes você, pai, o seu filho já cresceu. E não cresceu como você gostaria que fosse. Mas por quê? Talvez você também deixou a desejar. Você não ensinou os princípios que deveria ensinar. O que a Bíblia ensina? O que Davi falou para Salomão? Salomão, olha, você seja forte e seja um homem. Tenha caráter. Tenha responsabilidade. E tem mais, não parou nisto. Depois no verso 3 ele diz assim: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Veja. Então, é dever de um pai ensinar aos seus filhos os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus. Ensinar não é simplesmente falar, é viver. Que as crianças, elas aprendam com os pais, não porque ouviu, mas porque viu. Viu a integridade do pai, viu a sinceridade do pai, viu como o pai amava a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E o que vai acontecer? Os filhos, eles vão seguir os passos dos pais. Quantos pais falam para os filhos: filho, você não pode fumar. Mas por quê? Porque o filho é uma criança. Mas ele está vendo que o pai fuma. E quando ele for um adolescente, um rapaz, uma moça, esse pai não vai ter autoridade sobre esse filho. Aí ele vai começar, primeiramente, a fumar escondido. E logo o pai e a mãe vai perceber. Aí vão tentar conversar com ele. E ele vai falar: não, eu fumo. Mas vocês não podem falar de mim. Vocês também fumam. Onde fica a autoridade? Filho, você não pode beber. Mas o pai bebe, a mãe bebe. Como que você quer ter autoridade ou ensinar alguma coisa para os filhos? Você se ensina não com palavras, você ensina com a vida. Porque talvez você, pai, você, mãe, você acredita numa pessoa não porque a pessoa falou que vai mudar. Você acredita porque você viu mudança. Você quer ver esta mudança. Não é assim? Então, é exatamente assim que você deve ensinar os seus filhos. Então, ensina com a sua maneira de viver.
Você é cristão? Ô filho, ensina os mandamentos, ensina as ordenanças. Ora com esta criança. Ensina as crianças a falarem com Deus, para que sejam abençoados. Olha aqui o verso 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos. Obedeça os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, seu testemunho, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Então, o que está falando? Falando para os filhos, ensinando os filhos, ande nos mandamentos de Deus, na ordenança. Você, pai, que está me ouvindo, você conhece os mandamentos de Deus? As ordenanças de Deus? Os estatutos de Deus? Você conhece, resumindo, a palavra de Deus? E como que você vai ensinar o seu filho se você não conhece? Se você trata a palavra de Deus com desdém e com pouco caso, você não acredita. Como que você vai passar isto para os seus filhos? Agora, quando os filhos não praticam a palavra de Deus, olha o que acontece. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e aonde quer que for. Então, se a pessoa obedece à palavra de Deus, ela prospera em qualquer lugar. E se a pessoa não obedece? Não tem prosperidade, não tem a bênção de Deus. Em todo lugar que esta pessoa vai, essa pessoa é um fracasso. Talvez, pai, você olha para o seu filho não para em lugar nenhum, não para em emprego nenhum. Já encheu umas 3 carteiras profissionais, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Por que será? Como vai prosperar se não tem a bênção de Deus? Se não anda nos mandamentos, nos estatutos? Eu sei que hoje muitos pais se faz de vítima e joga a culpa no filho. Mas, meus queridos, o ensinamento, ele vem do berço. Viu? Talvez hoje, pai, você anda descontente com o seu filho, mas não esqueça de uma coisa. Você está colhendo o que você plantou. Você tem ensinado esta criança no caminho do Senhor? Porque está aqui. Davi chamou Salomão e falou: filho, eu quero que você seja um homem e pratique os mandamentos, os estatutos de Deus. Faça conforme Deus está te orientando. E o que vai acontecer com você? Você vai prosperar. Você vai ter a bênção de Deus. E aonde você for, a bênção de Deus vai acompanhar você. É promessa. Olha aqui. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Verso 4. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente, de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem um descendente no trono de Israel. Promessa de Deus. O que Deus falou? Falou: Davi, se os seus filhos, se eles seguirem os seus passos e for fiel a mim, na vida deles, nunca vai faltar um sucessor seu, uma semente sua, um filho seu.
eles vão estar ocupando o lugar no trono de Israel. Mas se eles, com uma condição, irmão, Deus está dando uma condição. Deus não está falando que vai pôr alguém no trono da família de Davi se tiver uma vida, uma conduta maligna, não. Se for bom, se tiver caráter, se for honesto, fiel a Deus, temente a Deus, sempre terá um lugar no trono. Será um rei. Mas do contrário, Deus corta. E a família acaba. E Paulo pegou essas palavras na carta dele aos Efésios, no capítulo de número 6, de 1 a 4, diz assim: filhos, obedeça a seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento de Deus com promessa, para que te vá bem e que tudo dê certo e terá uma vida longa. Então veja, e os filhos obedecendo os ensinamentos dos pais, honrando o pai. Eu chamo esse texto aqui de bênção familiar. Eu até quero abrir um parênteses aqui. Pai, mãe, não amaldiçoe a vida dos seus filhos. Abençoa. Filhos, abençoa os seus pais. Honra. Nora, não fique brigada com a sua sogra, com o seu sogro. Genro, não trate mal o seu sogro, a sua sogra. Sogro, sogra, honre o seu genro. Abençoe o seu genro, a sua nora. Isso é bênção familiar. Isso você transmite do berço. Já para os filhos, orando. Para aqueles que vão fazer parte da família, não amaldiçoar. Tem casamentos que já são amaldiçoados pelos pais. Os pais querem interferir na vida dos filhos, quando, na verdade, os pais deveriam ser temente a Deus e falar com Deus. Deus, esse homem é para minha filha? Esse é o esposo que o Senhor tem para ela? Então, Senhor, abençoa, para que tudo dê certo, que eles tenham uma vida tranquila de paz. Senhor Jesus, essa é a mulher que o Senhor tem para o meu filho. Para de interferir, de amaldiçoar. Esse casamento não vai dar certo, esta vida não vai dar certo. Pai, você está falhando. Você não tem visão para enxergar. A sua visão é enxergar o testamento de Deus, andar na presença de Deus, e o resto Deus faz, Deus cuida. O que Deus está falando? Se os filhos honrarem, eles vão viver bem. Mas olha o verso 4. Pois, pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo instrução e conselho do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, não provoquem os seus filhos. Tem alguma coisa? Fala com Deus. Pede a sabedoria para Deus. Deus dá a sabedoria.
E Salomão, no livro de Provérbios, depois, veja, ele aprendeu com o pai, ele deixou escrito em Provérbio 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem por ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Veja, Salomão aprendeu. E já está ensinando os filhos. E deixou esta palavra. Na tradução corrigida, diz assim: ensina o menino no caminho em que deva andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então, como que se ensina uma criança? Com palavras? Não, com a vida. Quantos pais nem sequer entraram numa igreja? Tem pais que já são velhos, nunca pegou numa Bíblia. O que você pode ensinar? O que você pode falar de Deus para os seus filhos? O que você pode cobrar dele? O que você tem para dizer? Criança, meu querido, eles aprendem fácil. Se você ensinar criança a memorizar verso da Bíblia, eles decoram. O coraçãozinho, o sentimento, a alma deles estão limpa. Criança não sabe quanto custa o feijão. Criança não sabe quanto custa o arroz. Eles nem estão preocupados se os pais pagam aluguel ou não. O coração deles estão pronto para receber a palavra, os ensinamentos de Jesus. As crianças são de Jesus. Ensina, coloca coisas boas no coração da criança, para que amanhã você não seja um pai, uma mãe frustrada. E vou falar uma coisa: o filho pode ser um terrorista. Todo mundo pode falar: olha, não sei quem ele puxou. Tudo bem, pai. Talvez você nunca foi um terrorista. Mas você também nunca foi um homem temente a Deus. Então, vou repetir. Não ensina com palavra, ensina com filho, ensina com atitude. Pega o seu filho pelas mãos, de mãos dadas. Vão para a igreja, leiam a Bíblia, tiram um tempo para sentar, conta a historinha da Bíblia, da palavra de Deus, eles vão receber aquela mensagem e não vão esquecer mais, vai ficar guardada no coração deles. Eu quero orar por você, pai. Eu quero orar por você, mãe. Embora o dia especial é dos pais, mas tem mãe que faz os dois papéis. Tem mãe que é mãe e também faz o papel do pai. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, aonde está chegando a minha voz, eu quero que ali aconteça o milagre, Jesus. E eu quero que o Teu Espírito Santo abençoe os pais que estão ouvindo, Jesus. E aqueles que ainda vão ouvir. Espírito Santo, transmita nesses corações aquilo que eu não consegui, mas que eles possam entender o recado do Senhor e se esforçarem. Eu não diria que eles seriam perfeitos,
porque perfeito é só o nosso Pai do céu. Nós aqui somos cheios de falha. Mas uma coisa que o Senhor agrada é quando nós nos esforçamos para fazer o que é certo. E quem sabe, Pai, quando esse pai ouvir esta live, ele vai se esforçar, no mínimo. Ele vai se esforçar para ser um pai melhor, para poder ensinar as leis, os estatutos para os seus filhos. E quando eles crescerem, não se desviarem da tua palavra. Abençoa a peça de roupa, abençoa o copo com água, e eu declaro essas vidas abençoadas, fortalecidos, vitoriosos, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, voltem nos ouvir no domingo, às 16 horas. E para os pais, um abração, um feliz Dia dos Pais. Que haja muita bênção, harmonia na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Um abraço e até domingo, em nome de Jesus.